Então, o problema número 2, na verdade, é um problema muito semelhante a um que a gente fez em sala, né? Eu mostro a você aqui quais são os passos da reação química que está envolvida na célula combustível a hidrogênio. Não é isso? Então, é importante que a gente enxergue os passos da reação, porque nessa hora é que a gente vê o que acontece com o transporte eletrônico que está envolvido. Não é? Então, o que a gente vê aqui é que no eletrodo negativo existe uma geração de 2 elétrons livres. 2 elétrons são retirados do cátodo negativo e vão para a solução. Enquanto que no eletrodo positivo, esses 2 elétrons fazem parte dos reagentes que vão produzir ao final alguma coisa. Tá certo? Então, do ponto de vista global, essa reação química, as reações químicas que acontecem na célula combustível a hidrogênio, transportam 2 elétrons do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Tá certo? Isso por cada mol de água, não é isso? Por cada mol de água que está envolvido na reação. 2 elétrons por molécula. Muito bem. Veja, Luiz, se você juntar essas 2 reações, o que está acontecendo aqui é que H2 mais meio de O2 dá do outro lado H2O. Então, para cada molécula de água formada, nós temos 2 elétrons que vão do eletrodo negativo para o eletrodo positivo, para cada molécula. Para cada mol de água, nós teremos 2 vezes o número de Avogadro. Ora, se você olhar o que acontece nessa reação, e eu estou seguindo os passos que eu dei em sala, nessa reação o que acontece é que você tem uma mudança na energia de Gibbs. A energia de Gibbs do produto dessas reações é menor do que a energia de Gibbs dos reagentes. ΔG nessa reação, por mol, eu estou citando aqui, menos 237 kJ. Tá certo? Se não houver geração de entropia nova, então este é o trabalho que você pode extrair em módulo dessa célula por mol de hidrogênio. Tá certo? Então, o trabalho por elétron vai ser 237 kJ. 237 kJ por mol de H2O formado. Mas para cada mol de H2O formado, eu transporto 2 vezes o número de Avogadro de um eletrodo para o outro. Então, o trabalho realizado por elétron é isto aqui, dividido por 2 vezes o número de Avogadro. Certo? Isto aqui vai me dar um número em quilojoules. Bom, não vou nem... Faz a conta aí, vê quanto é que dá. O que interessa é o valor desse número em outra unidade, em electronvolts. E para você obter esse número em electronvolts, você tem um fator de conversão, né? Cada joule representa... tem um fator de 1,6 vezes 10 a menos 19, e o resultado é 1,23 electronvolts. Certo? Então, esse é o trabalho realizado por elétron. Mas o trabalho elétrico realizado sobre um elétron é a carga multiplicado pela diferença de potencial através do qual você está carregando o elétron. E essa unidade é especialmente boa porque já tem aqui a carga do elétron embutido. Portanto, a voltagem dessa célula, vamos chamar de ΔV, é exatamente 1,23 volts. Certo? Nós fizemos em sala esse mesmo cálculo para a célula de chumbo, não é? Que são as células que são usadas na construção de baterias de automóvel. Naquela ocasião a gente viu que essa mesma conta, foi essa mesma conta que eu fiz. A diferença é quantos elétrons eram transportados de um eletrodo para o outro em cada mol de alguma coisa que era transformada. E aí a gente dividiu o trabalho elétrico, o trabalho de outra natureza que pode ser extraído dessa célula, que é módulo de ΔG, dividido
pelo número de elétrons transportados, que é o número de elétrons transportados por reação multiplicado pelo número de Avogadro. Sempre a mesma coisa. Agora, se eu quiser inverter esta reação, para inverter essa reação, que é o que significa fazer a eletrólise da água é eu injeto corrente elétrica e separo H2O em H2 e O2. Né? Essa reação operando ao contrário. Nesta reação operando ao contrário, o ΔG vai ser positivo, 237 kJ positivo. Outra vez, o trabalho necessário para isso, em uma situação onde não há entropia nova criada, é exatamente igual a esse 237 kJ. Tá certo? Portanto, como eu vou, nesta reação, transportar dois elétrons ao contrário, então, outra vez, o trabalho por elétron vai ser exatamente igual a isso aqui, e, portanto, a voltagem necessária para produzir a eletrólise da água é, no mínimo, 1,23 volts. Tá certo? Não, você vê, inclusive, pela própria reação que está acontecendo aqui, né? Você tem, no eletrodo negativo, você tem a molécula de hidrogênio está reagindo com o radical livre OH negativo. Tá certo? Isso gera duas moléculas de água e dois elétrons, porque o radical livre tem um excesso de elétrons. Tá? Isso é extraído do eletrodo negativo. Aí esses elétrons são puxados pelo eletrodo positivo. E é lá que acontece o resto da reação. Tá? Então, a função da reação química é tirar o elétron de dentro do cátodo negativo, porque ele não quer sair de lá, em princípio.